circular sobre a trajetória, e nós temos também que definir a rapidez no qual o ângulo varia no movimento circular, tá? Então, por favor, página 22, deslocamento angular, está faltando só deslocamento angular e velocidade angular para a gente entrar na resolução de 6 exercícios. Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma voltadinha aqui, porque nós vamos precisar muito disso na relação de frequência e período. Então, o que vai acontecer? Quando eu relaciono frequência com período, eu chego à conclusão que essas grandezas variam de forma inversamente proporcional. Por quê? Porque o período é o tempo para eu dar uma volta. E a frequência corresponde ao número de voltas dado num intervalo de tempo qualquer. Então, para uma volta, eu tenho um período T. Para F voltas, eu tenho um intervalo de tempo 1. Multiplicando isso em cruz, a gente chega à conclusão que a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência, tá? Então, se, por exemplo, um corpo executa uma volta no intervalo de tempo de 10 segundos, isso significa que a frequência dele vai ser 1 sobre 10, ele tem uma frequência de 0,1 Hz. Isso significa que, para o intervalo de tempo de 1 segundo, a frequência dele é 0,1, tá? Então, vamos entrar na condição de deslocamento angular. Em situações em que o corpo realiza um movimento sobre uma circunferência, partindo de uma posição inicial, só um minuto, pessoal. Vamos voltar então. Em situações em que um corpo realiza um movimento sobre uma circunferência, partindo de uma posição inicial, por exemplo, partindo desse ponto aqui, ó, sobre a circunferência, seu deslocamento pode ser identificado de duas formas distintas. Eu posso ter o deslocamento sobre a circunferência, que é esse deslocamento ΔS aqui, então é o que eu estou percorrendo sobre a trajetória circular, ou ainda pelo ângulo que ele varre, certo? O deslocamento angular pode ser determinado pela abertura formada pelo segmento de reta radial, que liga o centro da circunferência ao objeto em duas posições sucessivas. Então, pessoal, quando o corpo percorre essa distância, esse deslocamento ΔS sobre circunferência, para eu ter o corpo saindo dessa posição e chegando nessa outra posição, isso significa que, como essa distância aqui é radial, ou seja, ela é constante, ela não varia, porque ela está relacionada a esse ponto central, a abertura dessa reta aqui, que representa esse raio, representa a variação angular. Com isso, se eu relacionar a rapidez com que essa abertura acontece, eu estou calculando uma grandeza no movimento circular que é conhecida como velocidade angular, tá? Porém, quando um corpo desloca uma distância qualquer sobre a circunferência, destacando 2 pontos sobre essa circunferência, esses 2 pontos determinam, em relação ao raio, uma abertura angular para essa circunferência que representa esse deslocamento angular. Então, em movimentos circulares, um deslocamento linear, que é esse deslocamento aqui sobre a circunferência, está relacionado a um deslocamento angular. Então, o que vai acontecer? O que eu tenho que entender aqui é o seguinte: se eu determinar a menor distância entre esses 2 pontos aqui, eu tenho que tirar através de uma reta, tá? Ó, cadê a seta do mouse? Tá aqui. Se eu pegar
a menor distância entre esse ponto e esse daqui, isso daqui é determinado por uma reta que não vai ter a mesma medida do deslocamento que eu realizei sobre a circunferência. Então, isso que tem que ficar claro, ó. Esse deslocamento linear aqui, que é representado por essa reta que une os dois pontos sobre a circunferência, determina no centro da circunferência um deslocamento angular, tá? Esse deslocamento sobre a circunferência está relacionado ao comprimento da circunferência, ao quanto do comprimento da circunferência que eu andei, beleza? Então, observem o seguinte, o deslocamento angular é uma grandeza física definida pela variação do ângulo central de um objeto que descreve um movimento circular. O deslocamento angular é representado por delta-teta e é medido em radiano no sistema internacional. O radiano corresponde a uma abertura angular determinada pelo arco de comprimento igual ao raio da circunferência. Em termos práticos, a conversão pode ser feita considerando a igualdade, que 360 graus corresponde a 2π radianos, ou, no mais prático ainda, 180 graus correspondendo a π radianos. Então, vamos entender o que é um radiano. Um radiano, pessoal, é a abertura desse ângulo aqui, ó, quando o comprimento da circunferência tem a mesma medida do raio da circunferência, tá? Então, em uma circunferência, pode-se circunscrever 2π ou 6,28 raios em seu perímetro. Então, dentro desse perímetro, aqui na volta completa na circunferência, eu tenho 2π raios, eu tenho 2 vezes π a medida do raio da minha circunferência para ter a volta completa. Logo, em uma circunferência, há 2π radianos. Cada radiano corresponde aproximadamente a 57,3 graus. A tabela ao lado mostra alguns ângulos notáveis expressos em graus e em radianos. Bom, então se o raio corresponde ao arco do comprimento da circunferência, a abertura é definida como radianos. Então, voltando, para ficar bem claro isso, a medida dessa abertura em radianos, ela está relacionada à medida de um arco que tem a mesma medida do raio. Então, para um arco de 1 metro e um raio de 1 metro, a abertura aqui é de 1 radiano. Aí aqui tem os valores de ângulos em graus e o correspondente radianos. É só fazer regra de 3, usando principalmente como base essa referência aqui de 180 graus igual a π radianos, tá? Como é que eu chego à conclusão? Vou fazer só esse caso aqui, que 30 graus é π sobre 6 radianos. É só estabelecer, ó, 180 graus está para π, 30 está para x, multiplicam em cruz, eu tiro que 30 graus é π sobre 6 radianos, tá? Velocidade angular, então, ou seja, como nós medimos o deslocamento angular, a variação do ângulo no centro dessa circunferência, se eu relacionar essa variação de ângulo a um intervalo de tempo qualquer, eu estou estabelecendo a rapidez com que esse ângulo varia. Com isso, eu estou medindo a velocidade dessa variação angular. Tá? Então, quando falamos em deslocamentos medidos em metros, quilômetros ou em outra unidade, é natural considerarmos o tempo que levamos para percorrer tais deslocamentos e, com isso, definir a rapidez associada ao deslocamento. Então, a grandeza que mede a rapidez associada ao deslocamento é a velocidade. Nos movimentos circulares, podemos construir um raciocínio análogo que levará à definição da grandeza física denominada velocidade angular. Considere um objeto descrevendo uma trajetória circular com um raio R.
Se o movimento descrito for circular uniforme, em intervalo de tempos iguais, o que ocorre com os ângulos descritos por eles, pense no seguinte exemplo. Se esse móvel percorrer um ângulo de 10 graus em 5 segundos, em 10 segundos percorrerá 20 graus, em 15 segundos percorrerá 30 graus e assim por diante. Isso significa dizer que, em intervalo de tempos iguais, esse móvel descreve ângulos também iguais. Então, se eu relacionar a variação do ângulo com o tempo que esse ângulo levou para sofrer essa variação, eu estou calculando a velocidade angular, eu estou calculando a rapidez com que isso daqui, com que esse ângulo está variando. Para eu ter a variação do ângulo aqui, é porque esse móvel executa um movimento sobre a circunferência. Mais para frente, nós vamos relacionar esse deslocamento sobre a circunferência com deslocamento angular. Nós vamos relacionar a velocidade no qual o corpo descreve a circunferência com a velocidade no qual o seu ângulo varia. Em alguns autódromos de corrida, os automóveis têm uma velocidade angular durante a realização de algumas curvas perfeitamente circulares. Então, eu coloquei aqui uma animação para mostrar isso. Ó. Se esses veículos mantiverem a velocidade constante durante a trajetória circular, eles estão mantendo uma variação angular constante em relação ao tempo em que ela ocorre, ou seja, eles estão mantendo constante a velocidade angular, tá? Então, no exemplo anterior, se um corpo com velocidade de módulo constante descreve 10 graus em 5 segundos, então isso é equivalente a dizer que ele descreve 2 graus a cada segundo. Esse resultado, que relaciona o ângulo percorrido por um corpo em movimento circular e o intervalo de tempo, é denominado velocidade angular média ômega minúsculo. Visto que essa velocidade é constante em movimentos uniformes, é indiferente calcular seu valor médio ou instantâneo. Então, como eu estou relacionando essa variação do ângulo com o tempo a um movimento uniforme, num movimento uniforme, a velocidade instantânea é sempre igual à velocidade média. Por quê? Porque ele sempre vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Então, sendo o delta-teta o ângulo descrito por um corpo em movimento circular uniforme, ou MCU, e delta-t o intervalo de tempo transcorrido para que isso seja realizado, calcula-se sua velocidade média angular da seguinte forma. A velocidade média angular é a razão entre o deslocamento angular, que é o delta-teta, e a variação do tempo. Olha lá, ó. Se o ângulo variou 10 graus em 5 segundos, é só dividir 10 por 5, eu tenho a velocidade angular desse corpo, que é de 10 graus por segundo. Geralmente a gente trabalha com radianos, tá? A gente trabalha com unidade no sistema internacional. A unidade vai ser o radianos por segundo. Em caso em que a velocidade angular é constante, a velocidade média angular é igual à velocidade instantânea angular. E, portanto, no nosso caso, por enquanto, como nós estamos trabalhando num movimento circular uniforme, a velocidade angular média vai ser igual à velocidade angular instantânea, que vai ser a razão entre o deslocamento angular e a variação do tempo. A velocidade angular é uma grandeza física definida pela rapidez com que ocorre o deslocamento angular de um objeto em movimento circular. Ela é representada por ômega minúsculo, e como é a razão entre uma medida angular e o tempo, sua unidade em um primeiro momento poderia ser expressa como radianos por segundo ou graus por segundo. No entanto,
como as medidas angulares não são unidades físicas, a unidade da velocidade angular no sistema internacional é apenas o inverso do segundo, ou ciclo por segundo, que representa o Hertz. Contudo, tradicionalmente, ela é expressa em radianos por segundo. Então, toda vez que a gente for associar a unidade de velocidade angular, nós vamos estar expressando essa unidade em radianos por segundo. Beleza, pessoal? Bom, então, conseguimos. A gente consegue resolver esses exercícios envolvendo período, frequência e velocidade angular por enquanto. Porque, por enquanto, nós não estamos descrevendo o movimento associado à velocidade para voltas completas, tá? Nós estamos descrevendo o movimento para variações angulares, sem considerar a volta completa ainda na nossa trajetória circular. Isso daí vai ser assunto para a próxima aula, tá? Então, pessoal, nós vamos ver os exercícios de grandezas do movimento circular, que é o volume 4, capítulo 7, páginas 24 e 25. Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o meu relatório do dia aqui. Certinho. Então, página 24 e 25, vamos resolver esses exercícios relacionados a período, frequência e velocidade angular. Então, primeiro exercício, pensando no significado da palavra período, responda às questões propostas. Qual o período de rotação da Terra em segundos? Então, o que é esse período? Esse período ele está relacionado ao tempo de revolução, né? Ao tempo que o corpo vai gastar para executar um ciclo, uma volta completa, né? No caso, do período de rotação da Terra, né? Então, no caso aqui, no período de rotação da Terra, eu vou ter o seguinte, para dar uma volta completa ao redor do Sol, no caso aqui, não é rotação, né? É translação. A Terra demora 3,16 vezes 10 a sétima segundo. No caso do período de rotação da Terra, basta eu multiplicar 24 por 3.600. Eu vou ter esse período de rotação em segundos, tá? Vai dar aí 14.400 segundos. No caso do período de translação, que é o tempo relacionado ao período orbital, eu tenho 3,16 vezes 10 a sétima segundos. Por quê? Porque uma translação completa ao redor do Sol leva 1 ano sideral, ou 365,2563 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Eu tenho esse período de translação em segundos. O período de rotação, basta eu pegar 24, multiplicar por 60, multiplicar por 60, eu tenho o tempo que eu gasto num dia, tá? Para executar uma rotação completa. Aí ele quer saber na letra B, qual é o período do ponteiro dos minutos de um relógio em minuto. O ponteiro dos minutos de um relógio precisa de 60 minutos para completar uma volta inteira, correto? E aí ele quer saber qual é o período de gestação de uma mulher em semanas. Normalmente, uma mulher fica grávida durante 40 semanas, tá? Mas não volta no início, né? Aqui é o período, é o tempo que passa para isso ocorrer, né? No caso aqui, rotação, translação e o ponteiro, o ciclo se repete, beleza? Bom, exercício 2.
muitos motores utilizam RPM, ou rotações por minuto, como unidade de frequência de rotação. Como o próprio nome já indica, essa unidade fornece o número de voltas realizada no intervalo de tempo de 1 minuto. A unidade de frequência no sistema internacional é o Hertz. Qual o significado dessa unidade? Bom, o Hertz ele está relacionado ao número de rotações por segundo, tá? Tanto é que quando eu tenho a unidade em RPM e quero passar para Hertz, eu tenho que relacionar, né? 1 minuto e 60 segundos, eu faço a relação para voltar na unidade, beleza? Então, ó, o Hertz está relacionado ao número de voltas realizados em 1 segundo. Então, se eu tenho um motor que realiza 120 voltas em 1 minuto, ele está realizando 120 rotações por minuto. Como é que eu passo isso para Hertz? É só dividir por 60. Beleza? Então ele executa 2 voltas a cada segundo. Tranquilo? Por quê? Porque o Hertz está relacionado ao número de voltas realizado em 1 segundo. Então, 120 voltas corresponde a 60 segundos. X voltas corresponde a 1. Eu faço a inversão, eu tenho a frequência em rotações por segundo. Bom, a respeito dos conceitos de frequência e período, responda às questões a seguir. Período e frequência são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Como nós definimos anteriormente, período é o tempo necessário para eu executar uma volta numa circunferência, e frequência é o número de voltas que eu executo num determinado valor de tempo, num tempo qualquer. Então, quando eu multiplico essas duas grandezas, quando eu faço a proporção entre essas grandezas, a gente chega à conclusão que elas são inversamente proporcionais. Tá? Aí ele pergunta, qual é a constante de proporcionalidade entre essas grandezas? Bom, naquela relação que nós estabelecemos, nós vimos que o produto da frequência pelo período é igual a 1. Logo, a constante de proporcionalidade vale 1. O que acontece com a frequência de um fenômeno quando o seu período duplica? Ó, vamos entender uma coisa. Esse produto aqui sempre vai ter como resultado a constante de proporcionalidade 1. Então, como eu estou num produto, se uma aumenta, a outra tem que diminuir proporcionalmente. Certo? Por quê? Porque elas são inversamente proporcionais. Então, quando o período de uma grandeza, de um fenômeno, duplica, quando eu multiplico esse valor de t aqui por 2, o que eu tenho que fazer com a frequência para manter o produto igual a 1? Eu tenho que dividir a frequência por 2. Então, quando o período de um fenômeno duplica, a frequência desse fenômeno é dividida por 2. Olha lá, ó, ou reduz a metade, né? Então, se f vezes t é igual a 1, para 2t, eu vou ter que ter f sobre 2 para esse resultado aqui continuar dando 1. Beleza? Aí na letra D, o que acontece com o período agora de um fenômeno, quando a sua frequência fica dividida por 3, vamos analisar aqui de novo, ó, aqui em cima de novo. Então, se eu pegar essa frequência aqui e dividir por 3, para eu manter o resultado igual a 1, eu tenho que multiplicar o período por 3, porque é o denominador 3 da frequência vai dividir com o fator 3 do período. Então, eu vou manter a constante de proporcionalidade igual a 1. Então, se eu
tenho a frequência dividida por 3, é porque meu período triplica. Aí, o que acontece com o período de um fenômeno quando a frequência tem uma redução de 80%? Bom, vamos entender, a frequência reduziu 80%, então significa que a nova frequência é multiplicada por 0,2, certo? Por quê? Porque a nova frequência, ela é a frequência antiga, né? A frequência anterior menos 0,8 dela, reduziu 80%. Então a nova frequência é 0,2. Isso significa que o novo período tem que ser t dividido por 0,2. Ou seja, ele vai aumentar 5 vezes. Quer ver? Ó? Olha lá, se a frequência reduz em 80%, ela fica multiplicada por 0,2. De forma inversa, o período fica dividido por 0,2. Né? Vamos entender. Ó. A nova frequência é 0,2F. Para esse produto continuar dando um resultado igual a 1, se eu estou multiplicando esse F por 0,2, eu tenho que dividir T por 0,2. Dividir por 0,2 é multiplicar por 5. Então, nesse caso, o período quintuplica. Aí, na letra F, ele quer saber como é o gráfico da frequência versus o período em um movimento periódico qualquer. Bom, no caso, eu tenho duas grandezas que se relacionam de forma inversamente proporcional. Gráfico de grandezas inversamente proporcionais são hipérboles, porque conforme uma aumenta o seu valor, a outra diminui de maneira proporcional. Ser proporcional não é igual, cujo resultado aqui, cuja constante de proporcionalidade é sempre 1. Então, o gráfico é essa curva aqui, ó. Olha lá, ó, vamos entender o que está acontecendo no gráfico. Eu tenho que F vezes T dá um produto igual a 1, ou seja, esse produto é característica de duas grandezas inversamente proporcionais. Esse produto indica que, por exemplo, conforme eu aumento o valor do período aqui no eixo horizontal, ó, aqui um período aqui, outro período aqui, outro período aqui, o que vai acontecendo com a frequência? Ela vai diminuindo de maneira inversa, vai diminuindo de maneira proporcional, tá? E não pode ser uma reta inclinada para baixo, porque a reta inclinada para baixo é característica de função do primeiro grau, tá? Decrescente. Então, esse é o gráfico que representa a frequência versus o período. E essa curva, ela é conhecida como hipérbole. Quarto exercício. Um corpo realiza um movimento circular uniforme e executa 1.200 voltas em 2 minutos. Ele quer que eu determine o período do movimento em segundos. O que eu tenho que fazer? A frequência é inverso do período. Então, eu calculando a frequência em hertz e relacionando com o inverso do período, fazendo uma proporção, eu tiro o valor desse período em segundos. Olha a relação que é montada aqui, ó, por proporção. O que é isso aqui, ó? 1.200 sobre 2 vezes 60. É o valor da frequência em hertz. Porque ele dá 1.200 voltas em 2 minutos, mas eu preciso, para eu calcular o período em segundos, eu preciso dessa frequência em hertz. Então, para eu obter essa frequência em hertz, eu divido 1.200 pelo tempo 2 multiplicado por 60, porque esse 2 vezes 60 aqui é o meu tempo em segundos.
Então, 1.200 dividido por 120 vai dar 10. Só que eu tenho que inverter os dois membros, né? Isso daqui, ó, está representando F igual a 1 sobre T, ou seja, isso daqui está representando que a frequência é o inverso do período. Aí quanto deu minha frequência aqui? Minha frequência dá 10 Hz. Para eu calcular o período, eu inverto o segundo membro, consequentemente eu vou inverter o primeiro membro. Então o período é de 0,1 segundos. Poderia ter calculado primeiro a frequência e depois ter jogado na fórmula da frequência relacionada com o período. Aqui ele foi direto, tá? Aí na letra B, qual é a frequência do movimento em Hertz? É o primeiro membro. Ou a frequência é o inverso do período. Olha lá, ó, a frequência é o inverso do período. O resultado do primeiro membro daquela conta já é o cálculo da frequência, a frequência é de 10 Hz. Aí na letra C ele quer saber qual que é a velocidade angular desse corpo. Bom, como é que eu vou calcular a velocidade angular desse corpo? É a velocidade relacionada a essas 10 voltas que ele executa numa circunferência de comprimento 2π radianos. Então, uma volta está relacionada a um comprimento de 2π. Só que a frequência é 10 Hz. Ou seja, isso aconteceu 10 vezes na minha circunferência. Então, essa velocidade angular é de 20π radianos por segundo. Exercício 5 tem uma pegadinha na letra B que é muito legal. Uma pessoa corre em um parque que tem uma pista circular de raio 2 km. Ela demora 20 minutos para percorrer um quarto da pista. 20 minutos para percorrer um quarto. Determine o deslocamento dessa pessoa em metros, o período do movimento em segundos. Bom, ela está percorrendo uma pista circular. A gente sabe lá da geometria que o comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, certo? Qual que é o deslocamento dela? É um quarto disso. Então, o deslocamento dela nessa trajetória circular é um quarto do comprimento da circunferência. É um quarto de 2πr. No caso, como eu quero calcular o deslocamento em metros, eu tenho que considerar π igual a 3,14. Tá? É a condição. Então, olha lá, ó, é 1 quarto vezes 2, vezes 3,14 do valor do π, porque aí eu estou relacionando o número real, né? Relacionando o número real, eu tenho a unidade em metro, vezes 2.000, que é o valor do raio em metros, né? Esse raio de 2 quilômetros aqui. Aí, ó, se eu dividir 2 por 2 aqui dá 1, aqui dá 2, aí eu vou ficar com 1 meio vezes 3,4 vezes 2.000, ou seja, é 3,4 não, 3,14 vezes 1.000, correto? Porque vai ficar 2 aqui simplificado, dá 2 no denominador, e se eu dividir esse 2 no denominador com esse 2.000 aqui, vai ficar 1.000 aqui. Então, 3,14 vezes 1.000 dá 1.340 metros. Ou eu posso multiplicar tudo e dividir por 4. Não tem problema nenhum. Ou eu posso multiplicar o 2 e o 2.000, que dá 4.000, e dividir por 4, vai dar 1.000 vezes os 3,14, continua dando 3.140. Aí, pessoal, a letra B que é a pegadinha. Qual que é o período do movimento em segundos? O que é o período? É o tempo que eu gasto para dar uma volta completa. Ah, o período desse movimento em segundo, eu vou pegar 20 minutos e multiplicar por 60. Pronto, achei o período. Não. 20 minutos é para um quarto de pista. Para a volta completa é 4 vezes isso. Concorda comigo? Ele percorreu um quarto em 20 minutos, então cada quarto da trajetória circular, ele demora 20 minutos.
Quando que ele dá a volta completa? Quando ele realiza os 4/4, certo? Então, o período desse tempo aí é 4 vezes 20 minutos, porque cada quarto ele gasta 20 minutos, vezes 60 para passar o tempo para segundo. Então, eu tenho 4.800 segundos de período. É fácil de entender, né? 20 minutos é por um quarto de pista, ou seja, ele percorre cada quarto dessa pista em 1.200 segundos. E o período está relacionado à volta completa, basta eu multiplicar isso por 4. Aí o último exercício da UFSCar aí, tem um texto aí que é muito engraçado, que diz o seguinte, ó. Diante da maravilhosa visão, aquele cãozinho observa atentamente o balé galináceo. Na máquina, um motor de rotação constante gira com uma rosca sem fim. A rosca sem fim é uma rosca que tem um grande parafuso sem cabeça. Então ela sempre fica girando ali. Não vai apertar esse parafuso, né? Que por sua vez se conecta a engrenagens fixas no espeto, resultando assim o giro coletivo de todos os franguinhos. Sabendo que cada frango dá uma volta completa a cada meio minuto, determine a frequência de rotação do espeto em hertz. Aí é só fazer uma proporção, né? Qual que é a proporção? Que a frequência é o inverso do período. Olha lá, ó, a frequência é o inverso do período. Então, para um tempo de 1 segundo, eu tenho uma frequência f. Para um tempo de meio minuto, que é meio multiplicado por 60, eu tenho uma volta. Então, ó, isso daqui nada mais é que essa fórmula aqui, ó. A frequência é o inverso do período. Olha lá, ó. O inverso de t. Quanto vale t? Meio vezes 60. Por que meio vezes 60? Porque o espeto gasta meio minuto para dar uma volta completa. Ou seja, 30 segundos. Aí basta eu dividir 1 por 30, que eu acho a frequência de 0,033 Hz nesse movimento. Certo, gente? Então, ó, fechando hoje, sugestão de atividades, questões de 10 a 13 da sessão Hora de Estudo, páginas 35 e 36. Esse capítulo tem pouco exercício. Tem bem pouco exercício. Tanto é que para a semana que vem, que é a parte de engrenagens, de velocidade que nós vamos estudar, tem 3 exercícios só. E na parte de engrenagens, a gente tem 2 exercícios. Então, são muito poucos os exercícios nesse setor. Eu quero ver se, para complementar a nota de vocês depois, eu dou um trabalho relacionando esse assunto, para a gente aumentar o número de exercícios desse assunto. Tá? Então, questões de 10 a 13 da sessão Hora de Estudo, página 35 e 36, para o dia 9, tá, pessoal? Para sexta-feira agora. Tá bem tranquilo aí, dá para fazer com tranquilidade esses exercícios, entregar dentro do prazo, tá? Então é isso, pessoal. Um bom descanso. Vamos ver se esse calorão passa, né? Que tá demais. E bom feriado para vocês aí também, viu? Descansem. Acho que tá todo mundo merecendo fazer uma pausa aí de pelo menos 4 dias. Certo, então, gente? Então, até quarta-feira que vem. Um abraço. Falou, Gustavo. Tudo de bom. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, Liz. Um abraço, viu? Tchau.